O artigo 6º do Código Penal estabelece o chamado lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aqui, o legislador consagra a teoria da ubiquidade. E é importante que você estude a chamada qualificação doutrinária de crimes. No estudo da qualificação doutrinária de crimes, ao tratar da teoria da ubiquidade, o legislador está falando que se aplica essa teoria aos chamados crimes à distância. O cidadão pega uma bomba aqui no Brasil, coloca dentro de uma carta e encaminha essa carta para a Argentina, para que a pessoa, lá na Argentina, abra a carta e a bomba exploda. Ação com relação a este crime no Brasil, onde foi produzida a bomba. Resultado, onde a bomba foi acionada que ocasionou a morte daquela pessoa. O resultado é a modificação que se opera no mundo exterior. Alguém que estava vivo morreu. A ação, neste caso, foi feita aqui no Brasil. O resultado na Argentina. O que o artigo 6º diz é o seguinte: quem vai apurar? Tanto faz. Porque o lugar do crime, para o legislador, para a aplicação da lei, vai ser considerado tanto o lugar da ação ou da omissão como o lugar do resultado. Mas essa hipótese do artigo 6º só se aplica para os crimes à distância, em que os atos de execução são realizados num país e o resultado acontece em outro país. Quando se trata de crime plurilocal, e aqui eu pego o exemplo do artigo 70 do Código de Processo Penal. Atos de execução em São Luís, do Maranhão. Resultado em São Paulo. Coloca uma bomba dentro de uma carta em São Luís. A carta é encaminhada a São Paulo. A pessoa abre a carta, a bomba explode e a pessoa morre. Crime plurilocal. Atos de execução num local, São Luís. Resultado em outro local, São Paulo. No entanto, nesta hipótese aqui configurada, tanto a execução quanto a consumação, ela ocorreu dentro do Brasil, não foram em países diferentes. Aí é um crime plurilocal. O correto, pela regra do 70 do CPP, ou do Código de Processo Penal, é de que a apuração ocorresse em São Paulo, o local do resultado. Mas o que tem predominado na jurisprudência é de que, nesta hipótese, o crime deva ser apurado em São Luís. Sabe por quê? O conjunto de vestígios deixados pelo crime foi em São Luís. A maior parte dos vestígios estão em São Luís. Então aí a competência seria de São Luís. E aplicando-se a regra do artigo 6º, num crime plurilocal, a regra do artigo 6º, que trata dos crimes à distância. Mas a jurisprudência aponta nesse sentido. Exame de corpo de delito. O corpo de delito é o conjunto de vestígios deixados pelo crime. O exame de corpo de delito é o exame do conjunto de vestígios deixados pelo crime. Então, nesta hipótese, aplica-se, mesmo sendo de São Paulo, um crime plurilocal, nós vamos aplicar a regra do artigo 6º, no local da ação ou da omissão. Portanto, artigo 6º do Código Penal, aplicação dele, o adequado, o correto, crimes à distância, locais de atos de execução num país, resultado em outro país. Regra do artigo 70 do Código de Processo Penal, a apuração, a competência para julgamento seria do resultado. No entanto, na hipótese aqui ventilada nesta aula, nós vamos aplicar a regra do artigo 6º, afastando a regra do 70 do Código de Processo Penal. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Ficou alguma dúvida? Comente aqui embaixo. Até a próxima.